Vamos lá. Parágrafo 157. Vemos, assim, a unidade do mistério pascal nos seus dois aspectos inseparáveis, que mutuamente se iluminam. Este mistério único, fazendo-se presente pela graça nas suas duas dimensões. Significa que, quando procuramos oferecer algo a Cristo para a sua consolação, os nossos próprios sofrimentos são iluminados e transfigurados pela luz pascal do amor. Acontece que participamos neste mistério na nossa vida concreta, porque anteriormente o próprio Cristo quis participar na nossa vida, quis viver antecipadamente como cabeça, o que o corpo eclesial viveria, tanto nas feridas como nas consolações. Quando vivemos na graça de Deus, esta participação mútua torna-se uma experiência espiritual. Em última análise, é o ressuscitado que, pela ação da sua graça, torna possível que estejamos misteriosamente unidos à sua paixão. Sabem-no os corações que creem, que experimentam a alegria da ressurreição, mas ao mesmo tempo desejam participar no destino do seu Senhor. Estão prontos para esta participação com os sofrimentos, os cansaços, as desilusões e os medos que fazem parte da sua vida. Não a vivem na solidão, pois estas feridas são igualmente uma participação no destino do corpo místico de Cristo, que caminha no povo santo de Deus e que leva o destino de Cristo em todos os tempos e lugares da história. A devoção da consolação não é a história ou abstrata, mas torna-se carne e sangue no caminho da Igreja. Na verdade, ele propõe o seguinte, que a gente... que Cristo sofreu pelos nossos pecados. Não só da humanidade hipotética lá do passado, mas também pelos nossos pecados hoje. Então, ele praticamente joga o peso dos nossos pecados para o passado, que morre, vamos dizer, em Cristo. Né? E isso é uma coisa muito abstrata. Né? Porém, ele está trazendo isso um pouco naquele espírito daquela oração alma de Cristo, nas suas chagas escondei-me, quer dizer, eu quero me colocar nesse lugar que é o coração de Cristo. Mas não é um coração de Cristo hipotético, ahistórico, que ele fala. Não é histórico ou abstrato, mas é um Deus que se faz presente, né, na realidade, no corpo e no sangue do agora. Então, por isso que eu falei, agora é um momento mais teológico Se bem que eu acho que Santo Inácio, quando propõe, ou pelo menos os jesuítas, quando propõem a terceira semana, eles propõem nesse sentido. Estar com Cristo que morreu pelos meus pecados, eu. Mas quantas vezes você acompanhou a gente que você pode dizer que fez a terceira semana? Poucas. Entendeu? Eu fui rezar a terceira semana, a Irene está começando, né? A terceira semana é sobre a morte de Cristo. Não, eu fiz ano passado. Mas eu fui rezar a terceira semana quando eu tive o diagnóstico de que a medicina não tinha mais nada para fazer a respeito da minha esclerose múltipla. Isso é bem terceira semana. Eu peguei e falei, vou rezar esse negócio. E lá eu fiquei, o padre Geraldo Fagner preparou para mim um retiro de
de 8 dias só com a carta aos Hebreus. E ali me enfiei naquilo e foi uma experiência muito forte, né? Mas, por isso que eu estou falando, essa experiência que você está falando é uma experiência que é muito próxima para quem faz os exercícios. Mas não para todos que fazem os exercícios. Para quem entende o que é a terceira semana, quando é que a gente entra no mistério da terceira semana. Que é na hora que eu faço justamente o que você falou. Né? Como Cristo sofre por causa dos meus pecados. Que são os da humanidade, mas são meus em particular também. Tem várias maneiras vários jeitos que a gente pode rezar essa semana, e que não que a gente escolha, mas eu acho que o Espírito conduz. Tem também você sofrer com Cristo, que sofre hoje nos crucificados. Padre Renato gosta muito disso, de trazer os crucificados de hoje, né? Que eu acho muito bom encarnar, sofrer com né? Rezar as minhas dores, que foi o seu caso, né? Também já rezei. Pessoas que eu perdi, pessoas que eu acompanhei em sofrimento, acompanhei algumas pessoas com câncer, e, enfim, e as suas próprias dores. Eu já curei uma ferida psicológica de infância rezando a paixão, né? Quer dizer, nessa hora eu entendi essa alma de Cristo, que eu não entendi essa frase que falava assim, paixão de Cristo, confortai-me. Nunca imaginei que a paixão de Cristo fosse me confortar. Eu não sei se confortou você nessa hora, confortou? Então, essa oração, ela mexe muito comigo. Então, eu acho que, por isso que eu quis parar um pouquinho, porque vale a pena a gente ler de novo. Tá. Para entrar nesse ritmo, vamos dizer, de terceira semana, que é o ritmo a gente entender que o mistério de Cristo, ele é um mistério eterno, quer dizer, ele não aconteceu lá atrás, ele acontece e acontecerá e já aconteceu, né? Então a gente tem ele fala inclusive daquele trecho do Colossenses que fala: vou sofrer, vou acrescentar aos sofrimentos de Cristo os meus sofrimentos. Lembra? Tem o primeiro capítulo da Carta aos Colossenses. Vou acrescentar os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, que não esteve daquela forma. Então, ele chama a gente a trazer a nossa experiência de dor, de luta, de cansaço, de desolação, né? Para compartilhar com ele a morte. Elaine, como foi para você rezar a terceira semana na primeira vez? Não é fácil. Primeira vez não é fácil. Eu teria que retomar assim, um pouco os meus registros, assim, porque eu não tenho isso tão fresco como vocês, que têm essa intimidade, né? Mas foi, assim, a experiência toda dos exercícios foi muito profunda, de remexer em muita coisa, assim, muita memória já consolidada, né, desse Jesus que a gente vai significando de um jeito muito ruim, né? Mesmo a morte, né, a paixão e a morte, que é algo extremamente forte, né? E que a gente não tem um sentido místico e profundo dele, né? Então, toda a experiência para mim foi muito profunda, assim, de virar do avesso mesmo, toda essa memória. Foi a memória mesmo que remexeu, do meu relacionamento, né, da minha experiência com esse Jesus histórico, né, e tudo que foi significado a partir disso, né. Então, foi... O valor do Jesus da fé, né? E o valor do Jesus da fé. Sim, A gente entende o Jesus histórico, a gente entende o Jesus da fé,
e a gente entende a nossa fé, Sim, sim. né? Então, isso é eu acho isso muito grande, muito legal. E acho o Papa muito corajoso de colocar isso assim. Quer dizer, claro, o documento não é uma coisa que todo mundo lê. Parece que quase ninguém lê. Mas eu gosto de ler e degustar aqui. Então, assim, eu não sei se a Elaine quiser ler de novo. O 157? É. Então, 157. Vemos, assim, a unidade do mistério pascal nos seus dois aspectos inseparáveis que mutuamente se iluminam. Olha aí. Inseparáveis, que mutuamente, quer dizer, um aponta para um, o outro aponta para o outro. É, Vamos lá. e essa unidade, né? Porque um não existe sem o outro. Esse mistério único, fazendo-se presente pela graça nas suas duas dimensões, significa que, quando procuramos oferecer algo a Cristo para a sua consolação, os nossos próprios sofrimentos são iluminados e transfigurados pela luz pascal do amor. Acontece que participamos nesse mistério na nossa vida concreta, porque anteriormente o próprio Cristo quis participar na nossa vida, quis viver antecipadamente como cabeça o que o seu corpo eclesial viveria, tanto nas feridas como nas consolações. Quando vivemos na graça de Deus, esta participação mútua torna-se uma experiência espiritual. Em última análise, é o ressuscitado que, pela ação da sua graça, torna possível que estejamos misteriosamente unidos à sua paixão. Sabem-no os corações que creem, que experimentam a alegria da ressurreição, mas ao mesmo tempo desejam participar no destino do seu Senhor. Estão prontos para essa participação com os sofrimentos, os cansaços, as desilusões e os medos que fazem parte da sua vida. Não a vivem na solidão, pois essas feridas são igualmente uma participação no destino do corpo místico de Cristo, que caminha no povo santo de Deus e que leva ao destino de Cristo em todos os tempos e lugares na história. A devoção da consolação não é ahistórica ou abstrata, mas torna-se carne e sangue no caminho da Igreja. A compulsão. 158. O desejo inevitável de consolar Cristo, que surge da dor de contemplar o que ele sofreu por nós, alimenta-se também do reconhecimento sincero das nossas escravidões, dos nossos apegos, da nossa falta de alegria na fé, das nossas buscas vãs e, para além dos pecados concretos, da falta de correspondência do nosso coração ao seu amor e ao seu projeto. É uma experiência que nos purifica, porque o amor precisa da purificação das lágrimas, que no final nos deixam mais sedentos de Deus e menos obcecados por nós próprios. Assim, vemos que quanto mais profundo se torna o desejo de consolar o Senhor, mais se aprofunda a compunção do coração fiel, que, abre aspas, não é um sentimento de culpa que te lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas é uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito como água viva que muda a ponto de correrem as lágrimas pelo rosto. Não significa sentir pena de nós, como muitas vezes somos tentados a fazer. Diversamente, chorar por nós próprios é arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado
reconhecer que diante dele sempre estamos em débito, nunca em crédito. Assim como a água, gota a gota, escava a pedra, as lágrimas lentamente escavam os corações endurecidos. Deste modo, assiste-se ao milagre da tristeza, da boa tristeza, que leva à doçura. A compulsão, mais do que o fruto do nosso exercício, é uma graça, e como tal deve ser pedida na oração. Fecha aspas. Abre aspas, pedir dor com Cristo doloroso, quebranto com Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo passou por mim. Fecha aspas. 160. Peço, portanto, que ninguém ridicularize as expressões de fervor devoto do santo povo fiel de Deus, que na sua piedade popular procura consolar Cristo. E convido cada um a perguntar-se se não há mais racionalidade, mais verdade e mais sabedoria em certas manifestações desse amor que procura consolar o Senhor, do que nos atos de amor frios, distantes, calculados e mínimos de que somos capazes aqueles que julgamos possuir uma fé mais reflexiva, cultivada e madura. É. Isso é uma velha briga. Eu acho que ele faz isso, né? Como a espiritualidade inaciana, a experiência que me deu, né, de vivê-la o ano passado, de não esconder nada, de abrir isso, de abrir, né, as nossas dores, as nossas culpas, né? E isso, quando a gente de fato olha de frente e faz essa entrega, a gente está fazendo esse trabalho, né, com Cristo, para Cristo, por Cristo, né? Então, assim, porque a gente vive num mundo de ilusões, de aparências, né, de rótulos, né, de modelos, de padrões, né, que pouco a gente faz esse movimento de olhar para, de fato, o que move o nosso coração, né? É querer aparentar algo que, né, o outro vai aprovar, ou algo que está ali, né, machucado, e eu nem dou conta, né? Então, assim, isso foi também um ponto alto para mim no exercício espiritual, que eu acho que é a marca, né, que, para mim, né, lendo, na minha pouca experiência, a marca que o Papa traz, né, nessa encíclica. Elaine, a impressão que você me passa é que você foi fundo nesses exercícios. Eu fui. Primeira vez, mas você aproveitou. Eu sou bem profunda naquilo que eu faço. E como eu fiz a viagem lá com o Padre Laércio, a peregrinação, né, eu já estou num caminho espiritual tem tempo, eu me encontro com a espiritualidade inaciana num momento de vida assim que muita coisa já vivi. E aí o Walter pediu, não, o Padre Laércio indicou algumas pessoas para escrever sobre a experiência da viagem, da peregrinação. Foram 3 pessoas, e uma delas ele me pediu, né, se eu poderia escrever. E aí, assim, foi uma oportunidade de elaborar todo esse processo na profundidade que foi. E saiu na revista Itaici. Qual delas? Que eu tenho todas? Acho que a segunda desse ano, eu acho. Vou ler. Então, essa profundidade é um pouco a minha característica, né? Mas é o que a experiência me proporcionou também, assim, esse mergulho profundo, assim, profundo. Mas é que tem gente que não consegue, viu? Não consegue aprofundar, porque não é que são raros. Não dá para botar culpa na pessoa, porque não é culpa dela. Sim, sim. Né? Tem gente que é assim, tem gente que é assado.
Tem gente que é cozido, tem gente que é empanado. Não sei Tem gente que não se identifica, né? Sim. Então, não tem problema. Não é o jeito da pessoa, não é o que ela está Mas Eu acho que essa disponibilidade também, né? O tempo que você. Porque é um tempo de cura. Eu senti isso, é uma cura que foi acontecendo, sabe? À medida que eu fui vivendo, me colocando, tiveram momentos bem assim, fortes, né? Que a minha acompanhante, eu falei, ai meu Deus, acho que eu não vou dar conta. Né, que eu não quis desistir, mas eu, sabe, assim, era difícil digerir tudo aquilo. Mas é isso, eu também acho que uma certa experiência, né, de viver e de falar, não, eu quero, eu preciso, e é isso, né, vai chegando a hora para cada um, né. Como disse E Santo Inácio, tem que aqui, entrar com ânimo e generosidade. Você entrou com ânimo e generosidade. aqui em Bragança tem uma coisa nova. Não rola. Não é uma coisa nova, é uma coisa que todo mundo já viu, mas tem um padre daqui que é muito ligado à renovação carismática, e ele faz uma missa de cura e libertação de 4 horas toda quinta-feira e é cheio de gente. Quer dizer, isso que você está falando é uma coisa que as pessoas querem. Entendeu? Se não fosse uma coisa que as pessoas não gostassem. Mas tem uma grande diferença, que eu acho que está nessa imagem do Jesus que a gente foi construindo. É o Jesus que vem salvar, que vem curar. E o caminho é outro, esse encontro dentro. É isso que a encíclica está trazendo, esse encontro com o coração. E é isso que eu vi, que eu encontrei nos exercícios espirituais. E em muitos exercícios descobri que o espírito é livre. Ele age onde quer, até mesmo. Sim, sim. Quantas vezes a Maria Eugênia vai concordar, eu acho que. Quantas vezes a gente não conseguiu fazer retiro de 8 dias e conseguiu fazer um de fim de semana, mas o fruto foi incrível. Né? Então, não é. O que eu estou dizendo assim, é uma experiência da igreja. Sim, sim. É uma experiência de Deus. Sim. Eu acho um pouco, para sintetizar, que é aquela figura da Capela Sistina. Entre o homem com o desejo e Deus com a graça. Eu acho que das duas coisas. O desejo e a graça. Daí não importa tempo, não importa lugar. Até que horas a gente tem você, Maria Eugênia? Até 6. Até 6. Então vamos em frente. Quer que eu leia agora? Pode ser. Consolados para consolar. 161. Nesta contemplação do coração de Cristo, entregue até ao fim, somos consolados. A dor que sentimos no coração dá lugar a uma confiança total e, por fim, resta a gratidão, a ternura, a paz, o seu amor reinante na nossa vida. A compulsão, abre aspas, não provoca angústia, mas alivia a alma dos seus pesos, porque intervém na ferida deixada pelo pecado, preparando-nos para receber lá mesmo a carícia do Senhor. Fecha aspas, nota 161. E a nossa dor une-se à dor de Cristo na cruz. Pois quando dizemos que a graça nos permite superar todas as distâncias, isso significa também que Cristo, quando sofria, estava unido a todos os sofrimentos dos seus discípulos ao longo da história. Assim, se sofremos, podemos experimentar a consolação interior de saber que o próprio Cristo sofre conosco. Desejando consolá-lo, saímos consolados. 162. Mas, num certo momento desta contemplação do coração que crê, deve ressoar aquele dramático apelo do Senhor, abre aspas, consolai, consolai o meu povo, fecha aspas, Isaías 41. E recordamos as palavras de São Paulo, que nos lembra que Deus nos consola, abre aspas,
para que também nós possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Fecha aspas, segunda carta aos Coríntios 1:4. Um comentário que eu tiro assim pela minha experiência, né? Eu acho que a gente não sabe viver da graça, né? A gente sabe viver de pedir, mas o que é a graça e viver da graça nessa relação, né? Desse mistério é algo a ser aprendido. Sim, é verdade. A gente abre o guarda-chuva, a graça está o tempo inteiro caindo, mas a gente abre o guarda-chuva. A graça passa pelos lados. 163. Isto convida-nos agora a procurar aprofundar a dimensão comunitária, social e missionária de toda autêntica devoção ao coração de Cristo. Com efeito, o coração de Cristo, ao mesmo tempo que nos conduz ao Pai, envia-nos aos irmãos. Nos frutos de serviço, fraternidade e missão que o coração de Cristo produz através de nós, cumpre-se a vontade do Pai. Assim se fecha o círculo, abre aspas. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto. Fecha aspas, João 15:8. Vamos conversar de novo ou vamos deixar? Podemos começar, né? Pode. Quer continuar, Elaine? Continua. Capítulo 5, Amor por Amor, 164. Nas experiências espirituais de Santa Margarida Maria, encontramos, junto da declaração ardente do amor de Jesus Cristo, uma ressonância interior que nos chama a dar a vida. Sabermos-nos amados e colocar toda a nossa confiança nesse amor não significa anular as nossas capacidades de doação. Não implica renunciar ao desejo irrefreável de dar alguma resposta a partir das nossas pequenas e limitadas capacidades. Um lamento e um pedido. 165. A partir da segunda grande manifestação a Santa Margarida, Jesus exprime dor porque o seu grande amor pelos homens, abre aspas, não recebia senão ingratidão e friezas. Isto, disse-me ele, custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Fecha aspas, nota 162. Acho que vale a pena lembrar, né? Santa Margarida é século 17 ou 18. Acho que é 17. Eu não tenho esse dado. É o começo da dupla moral católica, de todo aquele movimento que acabou com o Nietzsche dizendo Deus morreu. Foram vocês que mataram ele. Uhum. Né? Porque, na verdade, isso é muito interessante. Isso. Não recebia senão ingratidão e friezas. Nossa, isso custa muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Esse coração vivo, né? Porque ele não está lá na cruz, né? Naquele momento histórico, né, que aconteceu, ele está vivo. 166. Jesus fala da sua sede de ser amado, mostrando-nos que o seu coração não é indiferente à nossa reação diante do seu desejo. Abre aspas. Tenho sede, mas uma sede tão ardente de ser amado pelos homens no Santíssimo Sacramento, que esta sede me consome, e não encontro ninguém que se esforce, segundo meu desejo, por saciar a minha sede, retribuindo um pouco do meu amor. Fecha aspas, 163. O pedido de Jesus é o amor. Quando o coração fiel o descobre, a resposta que brota espontaneamente não é uma custosa busca de sacrifícios
ou o mero cumprimento de um pesado dever. É uma questão de amor, abre aspas. Recebi de Deus graças muito grandes do seu amor e senti-me impelida do desejo de lhe corresponder de algum modo e de lhe pagar amor por amor. Fecha aspas, 164. O mesmo ensina Leão XIII, escrevendo que, mediante a imagem do Sagrado Coração, a caridade de Cristo, abre aspas, nos move ao amor recíproco, fecha aspas, 165. É o que Santo Inácio também fala na contemplação para alcançar o amor, né? Que o amado dá e o amante dá também, e o amor se troca, um dá para o outro, naturalmente, não é uma cobrança, nem uma obrigação, né? Mas isso às vezes é difícil, né? Quando as pessoas leem na Bíblia, o meu Deus é ciumento, as pessoas, o meu amor é um amor ciumento, as pessoas acham que está falando o tipo de ciúmes que é o ciúme humano. Não é um ciúme que fica alegre em tirar os outros da sua convivência. É um ciúme, é uma cara, aquela cara. Sabe aquele emojizinho que tem uma cara quase chorando? Não sei se vocês já viram. Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, aí tem um emoji que você põe que é uns olhos grandões, assim, com as lágrimas caindo e tal. Nunca vi. Pois você me manda uma carinha dessa. Eu gostei aqui. Manda no WhatsApp. Eu mando para você. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. Que é um ciúme amoroso, é um ciúme de cuidado, não é um ciúme de controle. Né? As pessoas projetam isso que elas têm, que cuidar do outro eu vou falar a palavra errada, mas funciona. É essa coisa machista de que o homem tem que defender a mulher. Eu não acho que o homem tem que botar a mulher dele para brigar com outras pessoas. Mas ele também não. Porque na hora que ele está falando, eu defendo a mulher, ele está desqualificando essa mulher e dizendo: o poder é meu e não seu. Sou eu que te defendo. Né? Então, eu jogo para mim o valor que, na verdade, também é seu. Então, as pessoas confundem muito com isso. E trazem muito para a sua limitação humana. Né? Aqui ele está abrindo para Deus, assim. Tentando abrir o nosso horizonte. Né? Vou ler. Ah, Pode ler, Laís, pode. Prolongar o seu amor nos irmãos. 167. É preciso voltar à palavra de Deus para reconhecer que a melhor resposta ao amor do seu coração é o amor aos irmãos. Não há maior gesto que possamos oferecer-lhe para retribuir amor por amor. A palavra de Deus dilo com toda clareza. Abre aspas. Sempre que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Fecha aspas, Mateus 25, 40. Abre aspas. Toda lei se cumpre plenamente nesta única palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas, Gálatas 5,14. Abre aspas. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Fecha aspas, 1 João 3,14. É cartas, né, de João? Abre aspas, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus, a quem não vê. Fecha aspas, 1 João 14, 20. 4:20. 4:20, é o que eu olhei de cima. 168. O amor aos irmãos não se fabrica, não é fruto do nosso esforço natural, mas exige uma transformação do coração egoísta. Nasce, então, espontaneamente a célebre súplica, abre aspas, Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, fecha aspas. Por isso mesmo, o convite de São Paulo não era, abre aspas, esforçai-vos por fazer boas obras, fecha aspas. O seu convite era, mais precisamente, abre aspas, tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Jesus Cristo. Fecha aspas, Filipenses, é isso, né? 2:5. Essa, tem entre vós os mesmos sentimentos que estão em Jesus, em Cristo Jesus. Então, é isso, né? Ele não está presente, esse amor, né? Mas a gente tem que se abrir para ele e nessa invocação, né? Como você falou naquele encontro anterior, Jesus, nosso humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Porque é isso, é uma imitação mesmo, né? E é um pedido de graça também, né? É algo que se faz dia após dia, né? Esse amor aos irmãos. Porque não é fácil, né? Amar aos irmãos é algo laborioso mesmo, né? Eu vou continuar, porque como eu vou sair daqui a pouco, aí se vocês quiserem continuar depois. 169. É bom lembrar que no Império Romano, muitos pobres, forasteiros e tantos outros descartados encontravam respeito, carinho e cuidado nos cristãos. Isto explica o raciocínio do imperador apóstata Juliano, que se perguntava por que é que os cristãos eram tão respeitados e seguidos, considerando que uma das razões era o seu empenho na assistência aos pobres e forasteiros, já que o império os ignorava e desprezava. Para este imperador, era intolerável que os pobres não recebessem ajuda de sua parte, enquanto os odiados cristãos, abre aspas, alimentam os seus e também os nossos, fecha aspas, 166. Numa carta insiste, em particular, na ordem de criar instituições de caridade para competir com os cristãos e atrair o respeito da sociedade. Abre aspas. Estabelece em todas as cidades alojamentos numerosos para que os estrangeiros possam gozar da nossa humanidade. Habitua os helenos às obras de beneficência. Fecha aspas, nota 167. Mas não atingiu o seu objetivo, porque por detrás destas obras não havia seguramente o amor cristão, que permitia reconhecer a cada pessoa uma dignidade única. 170. Identificando-se com os últimos da sociedade, conforme Mateus 25, de 31 a 46, abre aspas, Jesus trouxe a grande novidade do reconhecimento da dignidade de cada pessoa, como também e, sobretudo, daquelas qualificadas como indignas. Este princípio novo na história, pelo qual o ser humano é tanto mais digno de respeito e de amor, quanto mais é fraco, mísero e sofredor, a ponto de perder a própria figura humana, mudou o rosto do mundo, dando vida a instituições que se dedicam a cuidar daqueles que se encontram em condições desumanas. Os recém-nascidos abandonados, os órfãos, os idosos deixados sozinhos,
os doentes mentais, os portadores de doenças incuráveis ou com graves malformações, ou sem teto. Fecha aspas, nota 168. Acho que vale a pena aqui falar um pouco da... Isso que ele comenta no 169, é interessante que quando Kant foi aquele grande filósofo moralista, vamos dizer, meio que criou a moral tradicional, ele colocou essa ideia, né? Então, já que não dá para as pessoas se amarem, porque não dá para a gente amar todo mundo, então a gente fizesse, né? Faça como se amasse, né? Só que não funciona, né? Porque na hora que eu falo assim, são as frases do Kant, né? Que trouxeram uma forma para a gente passar 3 séculos quase, 2 séculos pelo menos, o século XIX e o século XX, que agora no século XXI não está mais funcionando, por exemplo. Eu falo assim, que o meu direito termina quando começa o seu, né? Se eu sou um cara mais poderoso, o meu direito é muito maior do que o do Zé Mané da esquina. Entendeu? Então, ele está no direito de me sobrepor, porque ele é um grandão. E eu sou pequeno. O direito da justiça é um direito que não traz reparação, por exemplo. Entendeu? Você pode botar o cara na cadeia. Mas o que você queria mesmo é dizer, por que você matou minha mãe? Isso que seria uma coisa que a gente estava falando que era uma forma de reparação, de você conseguir tirar suas dúvidas de por que aconteceu aquilo, por que você fez o que fez. Isso não consegue ser respondido, porque a lógica é uma lógica de direito. No centro está a lei, não o homem. Né? Mas foi uma tentativa boa, inclusive, do Kant. Né? Funcionou. Mas agora nós temos que buscar novas coisas. Vamos só mais um, para terminar esse negrito? Vamos. Algumas... Ah, não, é 171, né? É. Mesmo do ponto de vista da ferida do seu coração, olhar para o Senhor que, abre aspas, tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, fecha aspas, Mateus 8:17. Ajuda-nos a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros e torna-nos suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação, como instrumentos de difusão do seu amor. Nota 169. Se contemplarmos a entrega de Cristo por todos, torna-se inevitável perguntarmos-nos por que razão não somos capazes de dar a nossa vida pelos outros. Abre aspas. Foi com isso que ficamos a conhecer o amor. Ele, Jesus, deu a vida por nós. Assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Primeira carta de João 3,16. Foi uma coisa que eu custei a entender, que a gente vai dando a vida, não é necessariamente morrendo fisicamente. É dando tempo, é dando atenção, é dando seu trabalho, partilhando o que você tem, que pode ser físico, pode ser Tentando educar os seus filhos. evento, pode ser estar aqui a gente falando agora, né? Dar a vida não eu custei para entender isso quando eu voltei para a igreja católica. E é uma chave muito boa, né? De leitura.
leitura, porque a gente acha que da vida era o sacrifício dos santos que morreram dando sangue. É um testemunho, eu não estou dizendo que foi mal, mas estou dizendo que foi muito bom para mim entender que dar a vida não é necessariamente físico, né? Não é literal, vamos dizer, não é uma leitura literal disso, Não é mas necessário. é dar de si, né? É dar de si. Quando você está com alguém, você está ali. Né? Quem é pai e mãe sabe que se você chegar todo dia, mesmo cansado, se brincar com a criança um pouquinho, que seja, você já vai deixar de criar metade dos problemas.